Você passou a vida inteira acreditando que precisava ter uma autoestima elevada para se sentir feliz? Então hoje eu vou contar para você 5 razões pelas quais você pode parar de investir em autoestima. E para começar, então, vamos entender o que é a autoestima. A autoestima tem a ver com um julgamento, uma avaliação que nós fazemos do nosso valor, de quem nós somos. E esse julgamento, essa avaliação se dá em relação a como nós nos percebemos em relação àquilo que nós valorizamos. Se eu sou boa em algo que eu não valorizo tanto ou que eu não considero tão importante assim, isso não vai agregar tanto valor para minha autoestima. Por outro lado, se eu não for muito bem ou se eu não tiver grandes aptidões numa área que eu valorizo muito, então isso pode fazer com que eu tenha uma baixa autoestima. E a primeira razão que eu quero te dar hoje para que você pare de fazer um investimento em autoestima é que os caminhos para se elevar a autoestima, eles não são tão vantajosos a longo prazo. E nós temos basicamente 2 caminhos. Um desses caminhos consiste em valorizar as nossas virtudes e minimizar os nossos defeitos. A longo prazo, isso pode não ser tão interessante porque pode nos impedir de progredir. Por exemplo, um aluno que ele é muito bom nos esportes, mas não vai tão bem nas disciplinas como português, matemática, física, ele pode acabar investindo tanto nos jogos, na educação física, nos esportes que pratica na escola, de modo que ele se sobressai ali e isso reforce o olhar positivo que ele tem sobre si mesmo, mas ao mesmo tempo, ao longo do ano, isso gerará alguns prejuízos. À medida que ele minimiza a importância de estudar outras disciplinas, ele vai obtendo resultados ruins nessas demais disciplinas e ainda que passe de ano, quando a gente pensa a longo prazo, isso pode também prejudicar o desempenho profissional dele. O segundo caminho seria esforçar-se então para ser melhor naquilo que você não é tão bom assim. Acontece que nem sempre aquelas questões que entram no julgamento da autoestima são passíveis de tanta melhora. Por exemplo, alguém pode ter uma autoestima ruim, uma autoestima baixa por conta de padrões estéticos e aspectos corporais, aspectos relacionados à sua aparência física. E até é possível fazermos várias intervenções, mas vamos supor que a pessoa tenha alguma questão com a altura dela, porque ela é muito baixinha ou porque ela é muito alta. Dificilmente ela vai conseguir fazer intervenções nessa área. Outra pessoa pode ter algum problema relacionado ao seu peso e por mais que ela emagreça, pode ser que ela nunca se encaixe naquele padrão que ela enxerga como sendo o ideal. Dessa forma, por mais que nos esforcemos para mudar, nem sempre vamos nos encaixar naquilo que foi usado como parâmetro para nossa avaliação acerca do nosso próprio valor e é por isso que esses 2 caminhos, eles não nos dão tantas vantagens a longo prazo. E podemos até pensar que muitas vezes a curto prazo também não há tanta vantagem assim. A segunda razão, porque você pode parar de investir na autoestima, como foi propagado ao longo dos últimos anos que precisávamos investir em autoestima, é que a autoestima simplesmente não é a galinha dos ovos de ouro. A autoestima não vai garantir a você diariamente uma pequena porção de felicidade. Muitas vezes, ao longo dos últimos anos e décadas, ela foi enxergada assim como sendo a causa da felicidade, a causa dos comportamentos positivos, mas mais recentemente estudos têm mostrado que a autoestima na relação com a felicidade e com esse investimento positivo na vida, ela está muito mais na posição de consequência do que de causa. Isso significa que você não precisa da autoestima para ser feliz. Pelo contrário, você precisa fazer coisas que vão produzir tanto o bem-estar e a felicidade, quanto produzirão também essa boa autoestima. A terceira razão pela qual você pode parar de fazer investimento em aumentar a sua autoestima é que a autoestima não torna as pessoas tão legais assim. Pessoas com autoestima elevada geralmente não são pessoas tão legais. E a impressão que se dá quando a gente vê essa porção de livros de autoajuda para ajudar você a ter uma autoestima melhor e tal, é de que você vai se tornar uma pessoa muito mais atrativa, muito mais interessante se você tiver uma autoestima elevada.
Mas, na verdade, pessoas com autoestima elevada, elas costumam ser, muitas vezes, mais narcisistas, até inconvenientes do ponto de vista social, o que faz com que elas não sejam pessoas tão agradáveis, atrativas e interessantes assim. Estudos revelam que pessoas com uma autoestima elevada, elas têm dificuldade em lidar com uma avaliação negativa de si. Quando elas não são aprovadas pelo outro, elas tendem a colocar a culpa no outro ao invés de reconhecer se de fato há algo nelas que precisa ser mudado ou que elas não tenham sido tão eficientes assim. Enquanto pessoas com uma autoestima mais baixa tendem a se responsabilizar mais e a compreender mais as questões que dependem de si mesmas ao invés de culpar o outro por aquela avaliação negativa. A quarta razão que eu separei para você hoje é que a autoestima, ela depende não somente do que você pensa sobre si mesmo, mas também do que você acredita que os outros pensam sobre você. E aqui nós temos dois problemas, pelo menos. O primeiro deles é que às vezes nós acreditamos errado. Nós fazemos uma leitura incorreta do que o outro pensa sobre nós e podemos nos ofender quando o outro não queria nos ofender, podemos nos magoar quando o outro não queria nos magoar, podemos colocar pensamentos negativos na cabeça do outro que não existe acerca de nós mesmos e com isso prejudicarmos a nossa autoestima. O segundo problema é que nós não temos controle nenhum sobre o que as pessoas pensam. Então, se algo que é muito importante para a minha felicidade depende do que o outro pensa, mas isso que o outro pensa absolutamente está fora do meu controle, daí nós estamos dizendo que a nossa felicidade depende de algo, de uma variável sobre a qual eu não posso fazer nada e eu passo então a ficar refém de um elemento que eu não exerço controle para ser feliz. E por fim, nossa quinta razão, a autoestima elevada pode fazer você acreditar em coisas boas sobre você que você não é. E isso pode ser muito duro, mas é a verdade. Muitas vezes as pessoas com autoestima elevada, elas têm uma dificuldade de fazer uma avaliação adequada sobre si mesmas. Elas superestimam as suas qualidades, o seu potencial, as suas virtudes, de modo que elas podem enxergar a si mesmas de forma muito mais positiva do que deveriam, se elas quisessem ser mais realistas. E com isso acaba afetando, obviamente, o dia a dia dessas pessoas. Porque se você acha que você é bom demais em algo e só você pensa isso, os outros não pensam isso, provavelmente os outros não vão corresponder à sua expectativa sobre como você acha que eles deveriam te tratar, as oportunidades que você deveria ter, e isso naturalmente, com o passar do tempo, vai produzir infelicidade. Bom, eu não quero dizer com isso que todas as pessoas que possuem uma autoestima elevada são pessoas narcisistas, egoístas, que são difíceis de se relacionar. Não é isso. Acontece que para que a gente possa avaliar se uma autoestima elevada é saudável ou não, nós precisaríamos compreender em que contexto essa autoestima elevada foi construída e qual é o contexto que a mantém. E se a gente for parar para pensar em como a nossa história de vida ela é imperfeita, a gente cresce num contexto imperfeito, em que nem todas as nossas necessidades são supridas adequadamente e muitos mecanismos de proteção são utilizados por nós para podermos sobreviver ao nosso meio, facilmente essa autoestima elevada pode ser uma resposta que nós desenvolvemos a esse meio imperfeito como forma de sobreviver a ele. E aí, dessa maneira, pode não ser tão vantagem assim. Então, não quero dizer que se você que está me assistindo aí tem uma autoestima elevada, você é um narcisista, uma pessoa que é desagradável, mas há grandes chances de que as pessoas que você conhece ou você mesmo, tendo uma autoestima elevada, tenha desenvolvido essa autoestima desta maneira como uma forma de lidar com os problemas da sua vida e não necessariamente ela seja uma autoestima saudável. Uma alternativa, então, que nós temos a essa busca incessante por uma autoestima elevada é o desenvolvimento da autocompaixão. A autocompaixão nos permite desenvolvermos uma atitude de autoapreciação,
Nós podemos ter a autoapreciação em relação às nossas virtudes, às nossas forças, os nossos valores, aquilo em que nós somos bons, e ao mesmo tempo a autocompaixão nos habilita a lidarmos também com as nossas fraquezas, limitações, falhas, para que nós possamos aí sim experimentar bem-estar. Se você deseja saber mais sobre esse assunto, eu recomendo o capítulo chamado Saindo do Jogo da Autoestima, o capítulo do livro Autocompaixão, da Kristin Neff. Agradeço você por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.